defuntos. Observemos a palavra fiéis, né? Comemora-se os fiéis defuntos. Então, os infiéis defuntos não têm lugar aqui nessa lista. Então, os fiéis defuntos. A festa de todos os santos, que rezamos ontem, então, anda inteiramente ligada à festa que nós rezamos hoje. A igreja triunfante, todos os santos, com a igreja padecente, que a igreja são os fiéis pelos quais nós rezamos, né? E acreditamos que estão no purgatório. Nós, como igreja militante, a igreja triunfante, junta-se a igreja padecente e a igreja militante. Então, essas almas santas que estão no purgatório para expiar as suas faltas veniais. Faltas veniais. Quem morre em pecado mortal não vai nem para o purgatório. Passa direto, né? Por outro lado, da porta larga, né? Vai direto para a condenação. Então, as que morreram ainda que não foram purificadas de todas as faltas veniais, para se purificarem também das penas, ou da pena temporal. Cada pecado, o pecado traz uma pena temporal, que mereceram essas penas pelos pecados cometidos, mas que, no entanto, estão confirmadas em graça, que hão de entrar um dia no céu. Então, quem está no purgatório, está confirmada já a sua entrada um dia, não sabemos quando, só Deus sabe, né? Um dia entrar no céu. Isso é dogma. Depois de celebrar com alegria a igreja triunfante do céu, ontem, a igreja da terra estende a sua solicitude maternal ao lugar de tormentos indizíveis, onde vivem as almas em estado de purificação, as quais pertencem igualmente à igreja e à comunhão dos santos. Então, é um lugar de tormentos indizíveis, porém com uma certeza de que são tormentos, digamos, passageiros, enquanto que os tormentos do inferno são eternos. Então, quem está no inferno já perdeu toda a esperança, já está condenado para sempre. Quem está no purgatório está se purificando, mas tendo a certeza, a esperança de que um dia verá a face de Deus. Vai entrar no céu. É uma antessala, digamos, do paraíso, é o purgatório. Hoje, diz o martiriológio romano, comemora-se todos os fiéis defuntos. E a nossa comum e piedosa mãe, a igreja, depois de celebrar condignamente a memória daqueles seus filhos que já entraram na glória, ontem, comemora-se todos aqueles que já entraram na glória, procura auxiliar pela sua poderosa intercessão junto de Jesus Cristo, seu esposo e Senhor, todos aqueles que gemem ainda nas penas do purgatório, para que lhes abreviem os dias. Esses dias de exílio, e se vão reunir à sociedade dos santos. Por isso, nada mais precioso do que oferecer para a expiação, em benefício dessas almas do purgatório, nada mais precioso do que o santo sacrifício do Calvário. Isso a igreja hoje é dedicada, são 3 missas
Pode ser rezar, é o único dia do ano que se pode rezar 3 missas, é o dia de hoje. Nos demais dias, alguns na Páscoa e no Natal, são 2 missas, mas 3 missas somente no dia de finados, os fiéis defuntos. 3 missas. Em nenhum outro lugar da liturgia se afirma de modo tão claramente belo o misterioso vínculo que une num só corpo a igreja, num só corpo, a igreja militante, somos nós, a igreja padecente e a igreja triunfante. Une de modo tão belo a igreja triunfante, parece assim que é uma só igreja, né? Mas enquanto está militando, está caminhando aqui, a outra que está padecendo lá no purgatório, se glorificando, e se une com a igreja triunfante, a igreja dos santos. Nunca, de certo, se cumpriu de modo tão palpável o duplo dever de caridade que deriva para todo cristão do fato da sua mesma incorporação no corpo místico de Cristo. Em virtude do dogma tão consolador da comunhão dos santos, podem os merecimentos e sufrágios de qualquer de nós circular nas veias deste corpo santíssimo e afluir em ondas de vida nova e de consolador auxílio aos membros mais distantes e precisados. Os membros mais distantes e aqueles que mais necessitam. Então, é bom sempre rezar também por aquelas almas que estão no purgatório que já foram esquecidas. Tem almas lá que teve uma santa, que não me recordo não, mas enfim, teve uma visão de que ela viu uma pessoa que tinha morrido, né? Estava no purgatório. Ela perguntou mais ou menos, quanto tempo ele ia ficar no purgatório? Ele disse, olha, eu me salvei e foram 3, digamos assim, mas a minha pena é até a segunda vinda, até o segundo julgamento. Quando nós morremos, nós temos ali o primeiro julgamento, né? Um julgamento particular. Cada um de nós não morre, cada dia presta conta já ao nosso Senhor. Então lá você vai ser sua sentença. Você vai para o purgatório para ficar até a minha segunda vinda. Ou você vai ficar no purgatório 1 ano, 2 anos, 10, 20. Ou você vai para o céu, que será melhor, né? Vai para o céu já. Ou a sentença, né? Você vai ser condenado. Então essa alma lá ia ficar até, vai ficar lá ainda, né? Até o último julgamento, o julgamento final, vai ficar no purgatório. Mas tem a certeza de que esse irá, né? Irá para a glória. Então rezar por essas almas esquecidas. Então tem pessoas que já morreu, ninguém sabe se existe mais, né? Não tem mais nem parente, já morreram todos. Então almas esquecidas, né? E não tem mais familiares que rezem por elas. Rezem por essas almas. Elas necessitam. A jaculatória lá de Nossa Senhora de Paz, rezar por aquelas que mais necessitam, né? As mais precisadas. As almas do purgatório mais precisadas, mais necessitadas. Então, oferecendo a estas almas do purgatório, aplicando a elas os santíssimos merecimentos de Nosso Senhor, por meio, como já dizia, do santo sacrifício da missa. A missa verdadeira, né? Obviamente. Não é show missa. É da missa católica. A missa tridentina. A liturgia que tem como centro o sacrifício do Calvário, continuado sobre os nossos altares, foi em todos os tempos o meio principal de que a Santa Igreja se serviu no cumprimento deste dever de caridade para com os que nos precederam. Então é esse o maior e mais sublime dever de caridade, oferecer o santo sacrifício do Calvário, né?
para essas almas que estão, para o refrigério, né, dessas almas, e que Deus tenha piedade e abrevie os dias delas, né, lá no purgatório. E que nós também, né, procuremos levar uma vida aqui, para que, se formos para o purgatório, nosso destino é o céu, né, mas se passarmos por lá, melhor, né, do que do outro lado, que seja também breve. Então a igreja também difunde algumas devoções especiais, sobretudo a Nossa Senhora do Carmo. Quem usa o escapulário de modo correto, adequadamente, quando a pessoa morre, Nossa Senhora resgata do purgatório no sábado seguinte. Se ela morre na sexta, no sábado ela vai ser resgatada do purgatório. Então, para conseguir essas indulgências, digamos, né, esses benefícios do uso do escapulário, aí precisa algumas exigências, né, que a gente tem que cumprir toda semana. Por exemplo, nas quartas e sextas e sábados, você pode fazer o ofício parvo. Se não puder fazer o ofício parvo, aí você troca a reza do ofício parvo de Nossa Senhora pela abstinência de carne. Carne de animais sempre quente, né? Na quarta, na sexta, e na sexta já é terceiro, no sábado. E usar o escapulário. Usar sempre o escapulário. A gente fala que pode usar externamente, quando a gente está na mesa, mas no mundo ainda vereador, a gente guarda o nosso escapulário. Sabe como é que é o mundo, né? A gente usa por baixo da roupa na rua, mas quando vem para mim, você pode colocar o lado exposto para demonstrar a sua fé. Não é respeito humano, né? Então tem que ter prudência. Se você for andar de batida lá no Iraque, não volta mais daqui. Tem uma pessimista, né? Você tem captado lá imediatamente. São Paulo, quando ele estava pregando, nessas pregações, ele fugia da morte, né? Teve umas emboscadas lá para ele. Ele soube antes dessa emboscada que eles iam capturar ele e matá-lo, iam matar São Paulo. Foi o que ele fez. Ele pegou outro caminho. Ia atravessar o mar, né? De barco. Quando chegasse do outro lado, já soube, já tinha lá todo esperando ele para matá-lo, né? Para espancá-lo até a morte. Então ele contornou o continente, né? Ao invés dele, parece que era 60 quilômetros da travessia, ele teve que rodar aí de 350 quilômetros a pé para salvar a sua vida por causa de nosso Senhor. Então, graças a essa São Paulo aí nós conseguimos ter mais epístolas, né? Nós estamos vendo logo no começo que são mais. Então Deus quer que nós também tenhamos prudência, não se expor ao perigo. Se podemos evitar, a gente evita. Então para isso, né? Para ninguém não ficar xingando a gente ou chamando a gente de. Então a gente guarda nossos escapulários. E sabe que nós temos a fé acreditando? Aí tem que ser imposto por um sacerdote válido, tá bom? Então a liturgia da igreja, mas o mais importante que eu falei é o santo centro, o santo sacrifício do Calvário. Então essa festa, essa comemoração, né, dos Reis Defuntos, ela começou com Santo Odilon, era beneditino, o célebre abade do século IV, do mosteiro de Cluny, na França, primogênito da igreja. Hoje é a vergonha da igreja. Da Roma, né? Que é o quê? Então, foi o Santo Odilon, que era bispo, era abade, aliás, no mosteiro de Cluny. Então, essa comemoração começou no século IV, no mosteiro. Depois, ela foi se estendendo para outras regiões. No ano 978, ela foi instituída depois da festa, no dia seguinte, a festa de Todos os Santos, com 8 se conta, né? Então, ele era em outra data. Em 978,
ela foi colocada no dia 2 de novembro. O Papa Bento XIV estendeu essa festa para todos os padres de Portugal, da Espanha e também dos países que eram conquistados, né, países hispânicos. Então, rezarem essa missa dos fiéis defuntos. Em 1915, com o Papa Bento XV, portanto, essa festa foi estendida, essa comemoração, aliás, foi estendida para toda a igreja. Em 1915, recente, toda a igreja. E também ali foi instituída as 3 missas. Essas missas que nós rezamos hoje foram também instituídas em 1915 pelo Papa Bento XV. As almas do purgatório, diz o Concílio de Trento, podem ser socorridas com os sufrágios dos fiéis e de modo particularmente eficaz com o santo sacrifício do altar. E a razão disto reside no fato de que o sacerdote oferece a Deus oficialmente o resgate das almas, quer dizer, o sangue de Jesus Cristo, e que o mesmo Senhor se oferece ao Pai debaixo das espécies do pão e do vinho, no ato mesmo do sacrifício redentor. Então, todos os dias, mesmo no coração do cânon, no cânon da missa, o sacerdote oferece também lá uma intenção especial para os fiéis defuntos. E hoje, de modo especial. Então, todos os dias, quando rezamos, a igreja reza pelos falecidos. Ou seja, a igreja sempre preocupada como mãe, com não deixar nenhum sem o seu maternal socorro, como disse Santo Agostinho. A igreja sempre preocupada em não deixar nenhum dos filhos sem o seu maternal socorro. Essa é a igreja católica. Assistamos todos à missa no dia 2 de novembro e peçamos a Deus para os nossos mortos, que nada podem por si. Os mortos não podem rezar mais por si. A remissão dos pecados e o repouso eterno. Então, ele não pode fazer mais nada por isso. Então, nós, como vivos, igreja militante, podemos pedir por eles. Para aqueles que estão no purgatório. Pelas almas que ainda padecem do purgatório. Visitemos também os cemitérios, quando podemos, onde repousam, até que se complete para eles a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e ressurjam revestidos de glória imortal para cantar os louvores de Deus para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.